Oi, sábado, né? Dia de uniformidades. Então, seguindo a playlist, eu não vou enrolar mais. Só explicando, eu quando vou assistir algum vídeo no YouTube, alguma coisa assim. Eu tenho algum problema, quero ver, alguma coisa assim, tá? E fica aquele um minuto, 2 minutos de abertura e não sei o que. Não tenho paciência. Então vamos lá. Como eu tinha prometido no último vídeo, a gente ia começar a falar sobre gastronomia uniforme, tá? Claro que esse termo gastronomia faz menção ao fato de que a gente vai cozinhar espaços uniformes, tá? Ah, bom, a gente vai ver ao longo desse vídeo, por exemplo, como que você pega. A gente vai ver o análogo da topologia inicial ou da topologia fraca, a gente vai ver a uniformidade fraca aqui, que no caso você tem vários espaços uniformes e dá um jeito de cozinhar um novo a partir desse. Só que antes da gente saber como cozinhar espaços uniformes a partir de outros dados, vamos ver aqui, então deixa eu colocar, sei lá, um tópico 1 aqui. Bases e subbases. Tá? Que é quando a gente não tem um espaço uniforme, mas a gente tem alguma outra coisa. Como no caso de espaços topológicos, a gente tinha uma família de coisas que a gente queria que fosse aberta em alguma topologia. Aqui a gente vai ter uma família de coisas que gostaríamos que fossem entourages, fossem faixas, né, faixas à diagonal, em alguma uniformidade. Então, vejamos. Então, eu apertei para voltar a gravar? Apertei. Se fôssemos imitar exatamente, né? Porque a gente já viu esse nome aqui aparecendo antes. Quando a gente estuda em espaços topológicos e filtros, a gente vê coisas chamadas bases e subbases. Então, se a gente fosse imitar o modus, né? O modus operandi, né? Eu gosto de umas expressões em latim, às vezes. Essa aqui eu aprendi no Inglourious Basterds. O modus operandi para tratar de bases e subbases. Tratar de bases e subbases com os quais já trabalhamos, né? Então, se a gente fosse imitar o que a gente já sabe fazer, a gente teria que fazer a seguinte coisa. A nossa discussão sobre base e subbase de uniformidade ia começar com alguma coisa desse tipo aqui, ó. A gente ia mostrar, então, eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Porque isso aqui vai ser falso, mas proposição seria uma coisa assim. Se S é uma família não vazia, mais fácil colocar assim, né? Se S diferente de vazio é família de uniformidades, é família de uniformidades sobre um conjunto X, então quando a gente intercepta todas elas, isso aqui deveria ser uma uniformidade em X. Tá? Por que a gente gostaria de provar uma coisa desse tipo? Porque é com esse tipo de resultado, com coisas análogas assim, que a gente discutia o que era base,
o que era subbase de topologia, né? Aquelas paradas lá. Porque, por exemplo, esse resultado é verdadeiro quando a gente, em vez de uma família de uniformidades, a gente tem uma família de topologias, interseção de topologia a topologia. Aí a gente quer pegar a menor topologia que torna uma família de desgraçados abertos. Então a gente pega todas as topologias que contém aquela família, intercepta, isso vai ser automaticamente a menor topologia. Aí a depender de como essa família de abertos se comportava de acordo com... que essa família de subconjuntos se comportava de acordo com os abertos dessa topologia, a gente xingava essa família ou de subbase ou de base. Tá? Então, no fundo, o que está por trás desse tipo de discussão em topologia é a validade de uma coisa desse tipo. O problema é que para espaço uniforme, isso não funciona assim. Espaço uniforme é um bichinho mais enrugado. Tá? Por exemplo, pensa que, como a uniformidade, em certo sentido, ela generaliza uma noção de métrica, o que seria interseção de duas métricas? Né? Seria talvez você tomar a menor, a menor delas, ou o mínimo entre as duas sempre, não sei, mas não há razão para que interseções arbitrárias dessas coisas em algum sentido fossem. Né? Então, só para mencionar aqui, cadê? Atualmente é o exercício 4.19, né, do livro. Tá aqui um exemplo de uma uniformidade que a gente coloca em cima do intervalo 0,1 da reta. Tá? Aqui ela depende do x, então para cada x a gente tem uma uniformidade. Só que quando a gente toma a interseção de duas dessas uniformidades sobre esse conjunto X, essa interseção não vai ser uma uniformidade. Então, já para duas, dá bagunça, tá? Eu coloquei aqui o texto porque isso já está digitado, né? Vamos usar o que já está digitado, tudo bem? Então, não tem como fazer esse análogo com respeito a... Não tem como fazer esse análogo que a gente tinha no caso topológico para uniformidade, porque dá bagunça. Mas a gente vai conseguir coisas bem razoáveis, tá? Aqui, só para então, terminar de destacar isso, então, tal proposição é falsa. Tá? Ela é falsa. Tem um exercício no livro, tá? Quem se interessar para ver. Isso não significa, porém, que não vai existir uma menor uniformidade ou um ínfimo em algum sentido nesse contexto. Só que não é uma coisa tão simples assim, é um pouco mais delicado e eu nunca cheguei a olhar a fundo isso. Tá? Agora, para quem quiser perceber onde está o problema, tá? Quem quiser, deixa eu colocar aqui talvez como um comentário, quem se interessar mas por que dá problema? O que nos axiomas de uniformidade dá bagunça na hora que a gente está numa interseção? É esse axioma aqui, ó, que quando a gente tem dado uma uniformidade U na família de uniformidades S, e U que pertence a... Aliás, deixa eu escrever assim, ó. Tinha aquele axioma que para U ser uma uniformidade, dado um Uzinho que você pegasse aqui, teria que existir um V também na uniformidade, tal que V bola V
que é o que a gente chama de 2V, tá contido dentro de U. Tá? Que em certo sentido é aquela velha história que você tem o R consegue dividir por 2. Tá? Em certo sentido, isso mimetiza esse comportamento. Quando a gente vai tentar mostrar que interseção é uma uniformidade, a gente tem que pegar um cara aqui dentro, então, ou seja, um U que pertence a todas as uniformidades do S, e mostrar que existe um V, tal que o 2V está contido em U. Aí o problema é que para toda uniformidade U que está em S, a gente consegue um V dessa uniformidade, tal que duas vezes esse V está contido em U. E não há por que esse VU que a gente pegou dentro desta uniformidade estar em todas as outras. E aí a gente fica sem ter olha só o nome, a gente fica sem um modo uniforme de escolher esse negócio aqui, tá bom? Então, interseções não se comportam bem com uniformidades, no sentido de você pegar duas uniformidades e interceptar, não há garantia de que isso vai ser uma uniformidade. Ainda assim, apesar da gente não ter essa proposição, há o conceito de base e subbase de uniformidade. É no seguinte sentido aqui. Ó. Então, seja B uma família de subconjuntos B é uma família de subconjuntos de x cartesiano x. Tá? Porque lembra, a uniformidade é uma coisa que mora, embora ela seja sobre x, os elementos dela moram em x cartesiano x. Então, seja B uma família de subconjuntos de x cartesiano x, satisfazendo as seguintes condições. A primeira condição é que a diagonal do quadrado está contida em B para todo B que pertence a essa família Bzona aqui, tá? Então, essa é uma família de subconjuntos do x cartesiano x, e aí para cada um desses subconjuntos, a diagonal do quadrado desse produto cartesiano está dentro de cada um desses subconjuntos, tá? Então, isso aqui é para que depois, quando a gente use isso para gerar, quando a gente for usar isso aqui para gerar uma uniformidade, isso aqui vai garantir que todas elas são simétricas. Simétricas não, reflexivas, perdão. Agora, se a gente tiver um sujeitinho nessa família B, então vai existir um sujeito C na família B. Era para ser um B fresco, né? um B assim. Tal que, quando a gente faz 2C, isso aqui está contido em B. Esse B. Isso aqui vai garantir para a gente que a nossa uniformidade vai ter exatamente aquela propriedade de você dividir por 2, em certo sentido. Finalmente, como a gente quer que sejam uniformidades, e não quase uniformidades, a gente precisa de simetria, né? Então, se B pertence a B, então se esse B, alguma coisa, eu não lembro qual o termo desse, um B maiúsculo escrito de maneira usual, pertence ao B maiúsculo escrito de modo cursivo, esqueci o nome para esse aqui, de forma talvez. Então, existe C também no B cursivo, tal que quando você inverte, quando você pega a relação inversa disso aqui, quando você troca a ordem dos pares que estão aqui, esse C menos 1 está contido dentro do B. Isso no final vai garantir para a gente que se um
se você tem uma entourage na uniformidade, então o inverso dela também está lá. Tá? Então, se B é uma família de subconjuntos com essas propriedades, então ocorre o seguinte. Eu vou colocar como exercício. Tá? É bom para praticar coisa de filtro. Então, se B satisfaz as condições I, 2i, 3i, I, 2i e 3i, então, quando a gente faz isso aqui, isso é uma uniformidade em X. Essa notação eu defini no vídeo da playlist do capítulo 1. Tá? Só colocar aqui. Se G, eu vou colocar a versão geral, digamos assim. Se G é uma família de subconjuntos de Z, subconjuntos de algum conjunto Z, então esse G com essa seta dupla para cima é o modo como eu denoto o menor filtro que contém G. Tá? Então vejam que explicitamente esse G para cima vai ser o conjunto de todos os caras. Então explicitamente eu vou escrever o que isso aqui é. Esse G para cima explicitamente é o conjunto de todos os As contidos em Z, tais que existe G0, Gn pertencentes a G para algum N natural, tá? Lembrando quem caiu aqui de paraquedas, ômega é o conjunto dos naturais. É assim que a gente denota aqui, é o conjunto dos naturais. Maiores ou iguais que zero, tá? Se for só maior que zero, aí a gente denota com aquele N duplo, tá? Mas então, esse menor filtro vai ser a coleção de todos os As que estão em Z, tais que existem finitos sujeitos na família G, tais que quando você faz a interseção desses sujeitinhos, essa interseção está contida em A. Tá? Então, explicitamente é isso. Então, o que a gente está falando aqui é que se B satisfaz essas três condições aqui, então quando a gente toma todas as interseções finitas desses caras, e depois a gente pega essas interseções finitas e fecha para cima, isso vai ser uma uniformidade no conjunto X, tá bom? Então, aí o nome, né? Uma família B nas condições acima. Eu sempre esqueço se eu estou gravando. Eu estou gravando e já estou gravando 19 minutos. Uma família B nas condições acima é chamada de subbase dessa uniformidade aqui. Então, ela é uma subbase da uniformidade que ela gera, digamos assim. Se
Além disso, esse B for uma base para o filtro. Aliás, isso aqui vai ficar meio... Deixa eu colocar assim. Se B for um pré-filtro, pronto. E pré-filtro, lembrando, significa que se você tem B e A pertencentes a B, então existe um C que pertence a B, tal que esse C não é vazio e o C está contido dentro da interseção. Isso aqui é ser um pré-filtro. Tá? E é pré-filtro porque se você fechar ele para cima, quando eu digo fechar para cima e pegar todo mundo que contém alguém do pré-filtro, isso dá um filtro. Então, se além disso B for um pré-filtro, e aqui a gente colocou o que significa esse negócio, dizemos que B é base da uniformidade. Da uniformidade que ele gera. Tá? Porque isso aqui é o filtro que você obtém quando você fecha para cima. Tá? Ok. Um outro exercício interessante. Tá, esse aqui é um exercício legal. É só fazer umas continhas, tá? Toda uniformidade admite uma base por entourages, que são essas faixinhas, né, que são os elementos da base, por entourages simétricas. Tá? O que é uma entourage simétrica? Isso aqui significa que quando você pega o U e inverte ele, ele dá é a mesma coisa. Se quiser pensar nisso como um desenho, aqui está o x cartesiano x, né? X cartesiano x. Aqui está a diagonal. Aí uma entourage simétrica é uma que é qualquer coisa que quando você gira ela em torno do... Ela está aqui. Se você pega a relação inversa dela, ela vai ser a mesma coisa. Então ela é simétrica em relação à diagonal, tá? Então é simplesmente isso. Graficamente, se você gostar de gráficos. Um exemplo importante que ajuda a gente a entender o que a gente está querendo dizer com base, subbase, essas desgraças todas. Se a gente tem xd espaço pseudométrico, tá? Espaço pseudométrico, lembrando que a pseudométrica é uma métrica onde pode acontecer que você tenha dois pontos com distância zero e esses pontos são distintos. Tá? É a única diferença da métrica. Numericamente, a diferença de métrica para pseudométrica. Topologicamente, pseudométrica é uma métrica T0. Não, a métrica é uma pseudométrica T0, só isso. Mas então fixe o seu espaço pseudométrico ou métrico, se você preferir. Preferido. Aliás, eu acho que não tem esse hífen, mas é assim. Aí, quando a gente fazia... nesse cara, quando a gente construiu um jeito de construir uma uniformidade nesse cara, tinha que ser um filtro, né? A gente tinha chamado isso aqui, ó, a uniformidade ED que é igual ao conjunto de todos os
As contidos em x cartesiano x, tal que existe um R maior que zero, com isso aqui, o conjunto de todos os xy que pertencem a x cartesiano x, tais que a distância de x até y é menor do que r. Quando a gente olha isso aqui, que a gente pode chamar de ER, isso aqui está contido dentro do A. Então, isso a gente estava pegando as faixinhas em torno da diagonal determinadas por raios maiores que zero, e aí, como membro da nossa uniformidade, a gente pegava qualquer subconjunto do cartesiano que contém alguma dessas faixas. Então, por construção, a gente sem saber na época, né, porque não tinha terminologia, mas por construção, essa família aqui, a família dos ERs, só das faixinhas, é uma base para a uniformidade ED. Só que ela não é única, tá? Assim como ocorre no contexto topológico, ela não é única e também não é necessariamente a melhor, tá? Aqui ela está bem grande, porque a gente está pegando para todo o R maior que zero. A gente poderia pegar, por exemplo, esse R como sendo da forma 1 sobre 2 com N natural, e a gente ia ter uma base enumerável. Lá na frente a gente vai ver que isso, se você tem uma uniformidade que tem uma base enumerável, então essa uniformidade ela advém de uma pseudométrica, tá? É um C somente C. E em particular, isso essa coisa boba que eu falei, uma aplicação que vai ser imediata dela. Você pega um espaço vetorial topológico, ele vai admitir uma métrica que induz a sua topologia, se somente se o vetor nulo tem uma base local enumerável. Olha só, assim, do nada a gente está com um resultado de análise funcional aqui, só brincando com umas definições bobas. Mas tá bom, ela não é única. Um outro exemplo é que a gente pode pegar isso aqui, ó, F igual a família dos FRs maiores que zero, onde FR é igual à família das faixinhas que pertencem ao x, das faixinhas contidas em x cartesiano x, tais que a distância de x a y é menor ou igual a r. Tá? Então, há várias maneiras de verificar que há mais de uma base aqui. Tá? E elas têm podem vir em vários sabores. Tá? Ok. Não vou falar desse exercício agora não, acho que não precisa. Ou será que eu uso ele depois? Exercício 4.9 eu uso? Tá, eu vou ter que usar, então vou colocar ele. Tá. Tá, então, mas ele é bem imediato, tá? Então, que a gente vai fazer umas construções agora. Então, se a gente pega XU e YV espaços uniformes, e f de x em y, uma função qualquer. Aí fixa uma base, aliás, uma subbase, né? Vale para subbase. Você pega uma subbase para a uniformidade V aqui, então são equivalentes. Então são equivalentes. Primeiro, você dizer que a F é uniformemente contínua.
Lembrando que a f ser uniformemente contínua é você dizer que para todo V que pertence a V, então para toda entourage aqui em Y, existe uma entourage em X, tal que se você pega dois caras que distam menos do que U em X, então as imagens deles distam menos, distam menos do que V em Y, tá? Só que isso nessa definição, isso é pedido para todo V em V e existe um U em U. Agora, quando a gente tem uma subbase fixada, basta a gente pedir... então, vou colocar aqui, é equivalente isso ou para todo B que pertence a B, existe U que pertence a U, tal que isso aqui acontece. Então, a gente pode restringir a definição... aliás, aqui eu coloquei o V errado, né? Aqui é o V normal. E aqui... Pronto. Então, vejam que quando a gente está no... Isso aqui está mostrando para a gente que, de fato... essa segunda versão ela é ainda mais parecida com a versão de continuidade uniforme que a gente tem em espaços métricos, tá? Porque em espaços métricos a gente não pede para qualquer V da entourage gerada pelas faixinhas. A gente pega só o raiozinho que define a entourage, em particular, todas aquelas que contém. Então, isso aqui é uma versão mais parecida com o caso métrico, tá? Em particular, se eu tivesse fixado duas subbases, uma subbase B para V e uma subbase C para U, esse U, aqui eu coloquei o U errado também. E aqui também. Hoje eu tô que tô, hein? Pronto. A gente poderia também pedir que fosse para existisse alguém da... Não, é melhor assim, deixa assim. Deixa eu pensar. Não, eu ia falar groselha, mas melhor parar, porque estava meio... Então, o que ocorre de fato é que esse tem mais a cara do que a gente está acostumado em espaços métricos, tá? Mas é claro que se você tem esse x aqui e esse y são espaços pseudométricos, tá? E aí a gente considera a U como sendo a entourage gerada pela métrica em x e V como a entourage sendo a métrica como sendo a entourage, a uniformidade gerada pela métrica em y, então uma função vai ser uniformemente contínua na definição de espaços uniformes se somente C for uniformemente contínua na definição de espaços métricos. Tá? Esse é de fato tranquilo. Tá? Então, eu acho que eu não mencionei isso quando defini função uniformemente contínua. Mas, enfim, feito esse exercício, tá? Que é só brincar com a definição de subbase, é bem tranquilinho. Vamos cozinhar, tá? Então, proposição. Como uma proposição, o enunciado é meio grande, eu vou pausar, escrever e daqui a pouco eu volto. Ok, tá aqui o enunciado. A gente começa com uma família XI de espaços uniformes, tá? Cujas uniformidades são esses VIs, tá? Em XI.
Um conjunto, aqui eu não explicitei, mas tem um conjunto X fixado, tá? E uma família de funções que, para cada i desse conjunto de índices, essa família vai ter uma função fi que sai do x e vai no xi. Só que o x é só um conjunto, tudo bem? E cada xi desses é uma uniformidade, é um espaço uniforme. Então, o que a gente procura é saber se vira aquele mesmo problema de quando a gente estava no contexto de espaços topológicos, né? Aqui eu me perco. A gente quer cozinhar uma estrutura uniforme em X, de modo que todas essas FIs sejam uniformemente contínuas. O problema é que, assim, não problema, mas a gente consegue colocar fácil uma uniformidade em X que faz isso. Pega a uniformidade discreta, tá? Eu não mencionei porque, assim, a gente já viu que o espaço métrico é uniforme. Então, se você coloca a uniformidade induzida pela métrica discreta, que vai dar a topologia discreta, enfim, tudo discreto, é claro que você vai ter... Todas as funções vão ser uniformemente contínuas, tranquilamente. Tá? Mas o problema é que ela é grande demais. Então, a gente procura pela menor, e vai existir. Tá? Existe uma uniformidade, o F, tá? Que esse F aqui está indicando que ela é gerada, ela é induzida por essa família, e ela é a menor que torna todas essas funções uniformemente contínuas. Ou seja, se U for alguma uniformidade sobre X que também faz isso, se U também fizer isso, então vai acontecer isso. Ó. O F está contido em U. Tá? E assim, para quem já está vendo coisas nesse contexto, a demonstração é bem automática, tá? Porque observa o seguinte, se a gente tem, se U, vamos só observar o que uma uniformidade U que satisfaz isso, de tal que todas elas são uniformemente contínuas, o que uma uniformidade U dessa natureza tem que acontecer, tem que satisfazer. Então, se U satisfaz, ou melhor, se U é tal que, vamos colocar assim, Fi de XU para XI VI é uniformemente contínuo para todo I. Então, uma coisa que tem que acontecer obrigatoriamente é que isso aqui, quando a gente faz a função produto Fi no cartesiano, tá? Essa Fi cartesiana Fi é a função que... Espera, deixa eu colocar isso em outra lousa, como faz? Deixa eu ir para outra lousa. O V escapou ali. VI é uniformemente contínuo. Então, só lembrando que isso aqui, eu vou escrever esse negócio aqui, tá? Mas isso aqui, só para quem não lembra, é o produto cartesiano das funções, tá? Ele é dado pela propriedade universal. Então, ele pega um x aqui e um y aqui e manda no fi de x, fi de y. Tá? Então, isso aqui vai ter que acontecer. Porque essa função aqui ela é uniformemente contínua, se e somente se para todo V que pertence
a VI, quando você faz a pré-imagem, e lembra que esse V é um subconjunto do XI cartesiano XI, sempre que você pega a pré-imagem desse cara por essa função, isso vai estar na uniformidade U. Então, vejam que todos os caras dessa forma, então, logo, esse subconjunto aqui, ó, FI, cartesiano FI, a pré-imagem de coisas assim, tal que I pertence a I e V pertence a VI. Opa, esse VI é diferente. Isso aqui vai ter que estar contido em U, tá? Vamos chamar isso aqui de B. A afirmação é que B é subbase de uma uniformidade. Ou seja, B satisfaz aquelas condições que a gente colocou lá no início. Então, por ele ser uma subbase e estar contido nesse U, então todo o que tornar todas essas funções uniformemente contínuas vai ter que conter esse cara e, portanto, vai ter que conter a menor uniformidade que contém esse cara, que é a uniformidade gerada pela subbase. Tá? E, bom, isso aqui sendo uma subbase para uniformidade, e ela satisfazendo isso, então automaticamente todas essas funções vão ter que ser uniformemente contínuas. Mostrar que isso aqui é subbase de uma uniformidade é um exercício tranquilo. Assim, conforme os temas vão ficando mais avançados, os exercícios vão ficando mais frequentes, tá? Porque não são coisas difíceis de fazer, mas são coisas que você bate, possivelmente nesse estágio da vida você bate o olho e, tá, é assim que faz. Aí você não precisa gastar o tempo fazendo. Se você sabe que é possível fazer e sabe com algum grau de certeza, tá? Agora, vejamos. Então, a gente mostrou aqui que esse cara tem... esse aqui é o que a gente pode chamar de uniformidade fraca, tá? Ou uniformidade inicial. Então, a uniformidade... Eu tô gravando? Tô, há 42 minutos. Eita. Tem gente reclamando já que eu falo demais, mas... Eu não consigo fazer vídeos muito curtos. Porque se o vídeo fica curto demais, pensem assim, as ideias não dá tempo de desenvolver elas. E aí, tipo, vou gravar um vídeo de 10 minutos falando de uma proposição, de um conceito. Me desculpa, eu prefiro não fazer. Então, a uniformidade UF é chamada de uniformidade inicial. É chamada de uniformidade inicial. Ou uniformidade fraca. Tá? Da mesma forma que no caso de topologia. Induzida pela família F. Pela família de funções F. Daí, um problema que pode acontecer, e que vai acontecer com bastante recorrência, conforme a gente trabalhar com mais estruturas, é a seguinte, né? A gente tem aqui várias estruturas uniformes. Tá? Cada estrutura uniforme dessa induz uma topologia no espaço correspondente. Tá? Então, naturalmente, a gente também poderia pegar agora a topologia gerada por cada uma dessas uniformidades. E aí a gente poderia se perguntar qual é a menor topologia que torna todas essas FIs contínuas. Tá? E aí isso vai dar uma topologia
É a topologia inicial, a topologia fraca, tá? E aí fica a pergunta, quando a gente compara essa topologia fraca induzida por essas funções aqui, tá? Onde cada um desses xis tem a topologia induzida por essas uniformidades. Será que essa topologia fraca que a gente tem no x é a mesma topologia que a uniformidade fraca induz? Tá? A resposta para isso é sim. Tá? Então eu vou colocar aqui se tal i denota a topologia sobre xi induzida pela uniformidade vi, então existe essa topologia aqui, tal f, tá? Topologia sobre x, que é menor a tornar todas as FIs que pertencem à família F contínuas. Tá? Aí ocorre que esta é a topologia poderia não ser isso, né? Mas por sorte é. Ocorre que esta é a topologia induzida pela uniformidade UF. Então, a topologia fraca coincide, a topologia fraca induzida por essas funções é a topologia induzida pela uniformidade fraca. Tá? Então, a coisa concorda, bonitinho, tá? Isso não é difícil provar, tá? Mas tá feito aqui. Eu acho que tem outras coisas mais interessantes para fazer. Tá? Então, é a proposição 4122 do texto. Ó, vejam que cabe... deu o quê? 2 parágrafos de prova. É bem tranquilinha, tá? Então, só... Não vai dar tempo de entrar em... Não, vai ficar muito puxado. Eu vou fazer o de convergência uniforme depois. Mas, então, só para dar exemplos de construções que a gente tira com isso, tá? Exemplos. Primeiro, se a gente tem cada um dos xis é um espaço uniforme, então a gente pode pegar isso aqui e pegar para cada j em I, a gente pega a projeção. Tá? Se cada xj é um espaço uniforme, a gente tem essa família de projeções e a uniformidade fraca induzida pelas projeções é chamada de uniformidade produto. Tá? Tá? Nota que pelo que eu falei na observação anterior, a topologia induzida por tal uniformidade é a topologia produto. É a topologia produto. Tá? E aí, além disso, nesse caso,
vale isso aqui, ó. Se a gente tiver um YV, espaço uniforme, uma função vindo para esse produto aqui, tá? Então, essa função f, digamos, ela pega um y e manda no fy, que é cada fy é uma iúpula generalizada aqui dentro. Tudo bem. Então, isso aqui, deixa eu arrastar para cá. Uma função dessa forma, ela é uniformemente contínua? C e somente C, quando a gente faz a projeção com cada uma dessas pj's, então C e somente C, para todo J pertencente a I, quando a gente faz essa composição aqui, Y, para o produtório, e aí depois para o XJ. Aqui está PJ e aqui está F. Se somente C, essa composição aqui é uniformemente contínua. Tá? E claro, isso não é uma exclusividade da uniformidade de produto. Se aqui no lugar desse produtório de XI tiver um X que tem a uniformidade fraca induzida por uma família de funções FIs, então uma função que sai de um y e vai nesse cara com uniformidade fraca, essa função é uniformemente contínua, se somente C cada uma das composições é. E a demonstração é a mesma que você faz para o caso topológico. Tá? Em particular, esse produto de espaços uniformes, ele é produto na categoria dos espaços uniformes. Tá? Então, ele vai ter a propriedade universal do produto, aquela coisa toda. Tá bom? Outro exemplo, então 2, se y, eu estou falando quando já deu 52 minutos, está quase acabando, pessoal. Tá? Então, onde eu estava? Aqui. Se y é espaço uniforme e a gente tem x contido em y, então a uniformidade fraca induzida pela inclusão então a gente tem o x contido em y, né? Então todo x vai nele mesmo. Então isso aqui, essa uniformidade fraca é a que chamamos, ou melhor, é a que faz x ser chamado de subespaço uniforme, no caso, né, de y. Tá? Então, nesse caso, a gente vai ter as uniformidades, elas vão ser, a gente vai pegar o quê? I cartesiano I, menos 1 de V, isso vai ter que pertencer à uniformidade do x. Só que isso aqui é o quê? Isso é o conjunto de todos os sujeitos da forma AB que pertencem a x cartesiano x. Tá, que quando a gente faz a inclusão desses dois no y cartesiano y, isso está no V. Então, tais que o próprio AB pertence a V. Só que isso nada mais é do que você pegar o V e interceptar com o x cartesiano x. Tá? Nesse caso em particular, esse aqui não vai ser uma subbase, tá? Não vai ser só uma subbase. Isso vai ser a própria
Isso vai ser uma base. Na verdade, isso vai ser uma base para a uniformidade em cima do x, tá? Que é bem natural, é tipo o que a gente faz com a topologia de subespaço, a gente pega os abertos e intercepta pelo cara. Mas aqui como os abertos, por assim dizer, as faixas, né, que são as generalizações de distância, elas moram no y cartesiano y, a gente quer uma coisa que mora em x cartesiano x, então a gente tem que interceptar pelo x cartesiano x. Tá? É bastante natural, só que aqui isso sai como uma construção geral. Tá? A gente não precisou pensar em qual teria que ser. Isso saiu de graça pelo nosso método gastronômico, tá? De cozinhar uniformidades a partir de funções. Ok. Em particular, outra coisa importante, quando a gente pega a topologia gerada por essa uniformidade em X, é a topologia, é a menor topologia que torna essa inclusão contínua. Ou seja, vai ser a topologia de subespaço induzida pela topologia de Y, induzida pela uniformidade V. Então, tudo conversa aqui, tá bom? Certo. Então, só para finalizar, então, alguém poderia falar, mas você falou de produto, coisas iniciais, mas o análogo dos quocientes? Quociente de espaço uniforme. Bom, quociente de espaço uniforme dá para fazer, mas ele é bem mais técnico porque por conta daquele probleminha que a gente tem do 2V lá. Esse negocinho aqui, de novo, de você ter que ter alguém dessa forma contido nos caras, isso isso dá uma zica bem louca e aí não funciona direito. Você precisa fazer uns arranjos, assim, uns mumble-jumbles bem loucos para conseguir definir a uniformidade quociente. Se não me engano, ela não é sempre que ela coincide quando você pega a topologia gerada pela uniformidade quociente. Ela não necessariamente coincide com a topologia quociente de quando você faz o quociente do espaço que. O espaço que é uniforme, você quer fazer. Se tem um espaço uniforme, você quer fazer um quociente. Você pode fazer com um quociente uniforme, com a estrutura uniforme dele, e pode pegar a uniformidade de espaço, gerar a topologia, e aí considerar espaço topológico. Essa topologia no espaço topológico quociente pode não ser a topologia induzida pela uniformidade quociente. Então, ficam umas coisas estranhas, você precisa colocar umas condições a mais. Como eu não gosto de quociente, eu nunca estudei isso para ver onde vai chegar, tá? Então, quocientes não comigo, tá? Dá para fazer, mas eu não me interesso, tá? Eu tenho zero interesse por essa parte de quocientes. E, bom, no próximo vídeo, eu já estou falando há quanto tempo? 58 minutos. Então, tchau, pessoal, quem já quiser ir embora. Mas no próximo vídeo, então, eu vou falar brevemente sobre topologia da convergência uniforme, tá? Porque ela é... Só para mencionar como ela é generalizada nesse contexto, tá? Se bem que se você já viu agora o que é espaço uniforme, você generaliza ela brincando, tá? E os resultados também, os principais. Só que eu não vou entrar em resultados de espaços de funções, eu não vou falar, por exemplo, de Stone-Weierstrass e coisas assim ainda, isso vai ficar para outro capítulo. Mas só para mencionar que nesse contexto a gente tem essa outra topologia para colocar em espaços de funções. Que vai, na verdade, ela não vai ser só uma topologia, ela é uma estrutura uniforme no espaço de funções, tá? Que gera a topologia da convergência uniforme. Tá? Daí, depois, então no próximo vídeo a gente já vai começar a falar de uniformidades completas, tá? Que é onde vai aparecer net de Cauchy, filtro de Cauchy, coisas do tipo,
E a gente começa a se encaminhar para o ápice desse capítulo e o ápice dessa playlist. Então, não é uma playlist grande, porque é capítulo 4. E conforme os capítulos vão avançando, eles vão ficando mais curtos, porque os assuntos vão ficando mais avançados. Os primeiros capítulos são bem grandes, porque eles são básicos em certo sentido, então eu escrevo mais para pegar um público mais amplo. Conforme vai afunilando, eu escrevo menos, porque não dá para fazer um tratado de todas essas coisas e terminar de escrever estando vivo, né? Então, o que é geral eu falo mais e coisas mais específicas eu falo menos. Então, provavelmente essa playlist vai acabar em julho já, eu acho. E aí, enfim. Mas é isso aí. Com sorte a gente chega na caracterização dos compactos uniformes, que em certo sentido que dá a caracterização dos compactos em espaços metrizáveis, tá? Que quase é o que é assim, em geral, quando a pessoa começa a aprender topologia da reta, essas coisas, cálculo N, a pessoa pensa, fechado limitado, sempre vai ser compacto. Só que aí vem a análise funcional com lema de risco e fala, olha, jovem, não é assim. Mas a caracterização certa para os compactos em espaços métricos é quase essa, tá? Não é dos subespaços de espaço métrico, não vai ser fechado ilimitado, vai ser completo e totalmente limitado, que é uma coisa que a gente vai ver o que é em breve. Mas é isso, falei demais, como sempre. Mas, enfim, se la vi. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela paciência e fiquem em casa se puderem. Se não puderem, usem máscara e fiquem longe do coleguinha, essas coisas assim, tá? Tchau, tchau.